Quando a gente fala sobre TOEFL, tem sempre muito conteúdo e muita informação. Mas no fim das contas, o que realmente importa é acertar o máximo de questões possíveis na prova. No conteúdo de hoje, então, eu vou ensinar vocês a como agir durante a prova para responder as questões de forma correta. Vem comigo que você vai mandar muito bem nessa prova. Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University e muito feliz de estar aqui com mais um conteúdo sobre TOEFL para vocês. Se você ainda não sabe o que é o TOEFL ou não conhece a estrutura da prova, então entre aqui no meu canal, vai lá em playlists e confere na playlist do TOEFL um vídeo especial que eu fiz explicando todas as etapas e estrutura da prova em detalhes. Como eu já disse aqui no canal, a prova do TOEFL depende muito mais de você saber como interpretar as questões e estruturas da prova do que de fato saber inglês. Você pode ter a capacidade de entender todos os áudios e textos da prova, mas se você não souber interpretar e responder as questões no sentido correto, então isso tudo não vai adiantar nada. No vídeo em que eu explico a estrutura da prova, eu também falei que o principal objetivo do TOEFL é avaliar a sua capacidade de estar frequentando um ambiente acadêmico. E essa é uma das informações mais importantes que você vai ter que manter em mente na hora de entender como interpretar as questões e responder de forma correta. Vamos lá então? Seguindo a ordem de estruturas da prova, a gente começa com a seção do Reading. No Reading, você vai ter de 3 a 4 passagens de mais ou menos 700 palavras, com 10 questões de múltipla escolha, com 4 opções de resposta. A primeira coisa que você precisa saber é que de cara no Reading, você vai poder eliminar 50% das respostas. Como assim, Adélia? Isso mesmo, você vai poder eliminar pelo menos metade das respostas de cara, porque você vai ver logo que elas não fazem sentido algum. Então, sem medo, a primeira coisa que você pode fazer é identificar essas duas opções que não fazem nenhum sentido e já eliminar essas respostas. Tá, Adélia, mas e aí o que eu faço? Eliminando duas respostas, ainda assim vão sobrar outras duas. O que eu faço? Faço um Unidunité? Sorteio essas respostas? Olha, se mesmo com as dicas que eu der aqui você ainda não conseguir encontrar a resposta correta no Reading, então eu aqui não vou ser contra o seu Unidunité, pede uma bênção pra Deus e segue a sua intuição, escolhe a resposta que pelo menos a chance de errar vai ser só 50% também. Mas eu acho que com as dicas de hoje você não vai precisar estar optando por isso. A segunda dica do Reading é encontrar as palavras-chave. Geralmente, a resposta correta para a sua pergunta vai conter uma palavra-chave que também está lá no texto que você acabou de ler. Ah, Adélia, mas não me vem com essa de palavra-chave. Como é que eu vou saber qual é essa palavra-chave? Confia em mim, você vai saber qual é a palavra-chave. Geralmente, a palavra-chave é muito mencionada no texto. Então, inclusive, quando você lê a pergunta ou a opção de resposta, se a palavra-chave estiver ali, você de cara vai reconhecer essa palavra e já vai descobrir que ela é uma palavra-chave importante. Diferente de muitas provas, a prova do TOEFL não faz pegadinha. Então, se a sua resposta tem uma palavra-chave que está lá no texto e faz muito sentido, então existem altas chances de que essa seja a resposta correta. Pode confiar sem medo. No Brasil, a gente é muito acostumado a fazer vestibular e mesmo quem está na escola estuda em uma estrutura que é completamente voltada a realizar o vestibular. E o vestibular é uma prova que faz muita pegadinha. Então, quando a gente vai fazer uma prova como o TOEFL, acaba gerando uma insegurança de um certo trauma, mas que aqui não faz nenhum sentido porque a prova do TOEFL realmente não tem o objetivo de te enganar. Então, por isso eu digo e repito, estude a estrutura da prova, porque isso vai fazer toda a diferença e vai valer muito a pena. Por fim, a última dica para responder a parte de Reading é lembrar sempre que as questões vão estar em ordem cronológica. Então, mais uma vez,
pode ficar tranquilo, que a primeira questão, por exemplo, se não estiver fazendo uma pergunta geral sobre o texto, vai então provavelmente estar perguntando sobre algo do primeiro parágrafo e assim por diante. Então tenha sempre em mente que você vai ter que ir procurando as respostas no texto de forma cronológica, de acordo com as perguntas. Indo então para a parte de listening, assim como o reading, o listening vai ter perguntas de múltipla escolha com 4 opções de resposta. Nos áudios que são conversações, você vai ter 5 questões por áudio para responder, e nos áudios que são lições, você vai ter 6 questões para responder. Na minha opinião, as perguntas do listening são as mais fáceis, porque diferente do reading, as respostas vão ser muito mais simples e diretas. O problema dessa parte é que muitas pessoas acabam ficando nervosas por saberem que elas só vão poder escutar o áudio uma única vez. A primeira dica, então, é desapegar desse nervosismo. O nosso cérebro acaba entrando em pânico quando a gente recebe essa informação de que só vai poder escutar os áudios uma única vez, e nisso muitas pessoas se atrapalham. Quantas vezes na escola ou na faculdade você teve que assistir uma aula mais de uma vez para responder alguma pergunta ou se sair bem numa prova? Pouquíssimas vezes. Aliás, quase nunca. Isso é uma coisa incomum na vida real. Mas como a gente recebe essa informação na prova de forma impactante, parece algo tenebroso, algo muito difícil, mas na verdade só está gerando um nervosismo desnecessário, porque na nossa natureza a gente não está acostumado a fazer isso, a escutar as coisas mais de uma vez para responder perguntas. Então no listening você não precisa ficar nervoso por causa disso. E a principal dica do listening tem justamente a ver com se imaginar nesse ambiente de aula. Aliás, a dica é o seguinte: pense como um professor pensaria. O professor, quando dá uma aula, quase sempre segue um roteiro. E adivinha só, a prova do TOEFL funciona exatamente da mesma maneira. Primeiro, o professor vai introduzir um tópico. Depois, ele vai pegar esse tópico e vai dividir em subtópicos. Enquanto ele faz isso, provavelmente também vai explicar um pouco do contexto histórico sobre aquele assunto. Isso vale para qualquer matéria em torno daqueles assuntos acadêmicos. Pode ser uma aula de história, de artes, biologia, matemática. Sempre as perguntas do TOEFL vão seguir esse mesmo roteiro. Para finalizar, o professor vai apresentar 2 opiniões diferentes ou visões conflitantes sobre aquele assunto e fazer uma comparação entre elas para gerar uma reflexão. Lembra que você sempre vai ter 5 ou 6 perguntas para responder sobre cada áudio. Então, se você souber o tópico e o subtópico, seja da conversa ou da lição, você vai conseguir responder pelo menos metade daquelas perguntas. Acreditem ou não, tem pessoas que sequer fazem e até preferem não anotar nada durante a parte do listening. Não tem nada de errado em fazer as suas anotações, mas escutar atentamente e usar essa estratégia de pensar como um professor são táticas simples e suficientes para você ir muito bem nessa parte. Indo então para a parte do speaking, aqui na parte do speaking, o segredo também vai ser se colocar em um certo papel para interpretar as questões de maneira correta. Aqui nessa parte, vale cair ainda mais fundo nas interpretações, porque diferente da parte de listening e reading, as questões aqui vão ser abertas, já não são mais de múltipla escolha. Então, quanto mais você puder se colocar na interpretação correta, melhor você vai conseguir compreender qual deve ser a sua resposta. A primeira pergunta do speaking é aquela independent question em que você vai ser questionado sobre algum assunto familiar. Qual é a dica de interpretação aqui nessa pergunta? É que você pense que você é uma pessoa completamente leiga. O que é uma pessoa leiga? Uma pessoa leiga é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento aprofundado sobre determinado assunto. Então, esqueça as coisas que você já sabe profundamente sobre determinados tópicos e se considere uma pessoa completamente leiga. Muitas vezes chega nessa sessão da prova e as pessoas pensam que elas têm que impressionar ou dar uma super opinião, mas não, até porque você vai ter poucos segundos para elaborar a sua resposta. O que está sendo avaliado no TOEFL, novamente, é a sua capacidade de compreender e executar, não o seu nível de conhecimento e as suas opiniões. Se perguntar, por exemplo, você prefere morar sozinho ou com alguém? Seja simples e sincero. Minha recomendação é começar com uma resposta clara para a pergunta. Por exemplo, eu prefiro morar sozinho ou eu prefiro morar com alguém. Depois, você dá 2 ou 3 motivos que sustentam a sua resposta.
Por exemplo, eu prefiro morar sozinha, deixou clara sua opinião, então você apresenta os motivos. Como, por exemplo, eu prefiro morar sozinha. Na minha opinião, morar sozinha me proporciona mais privacidade para realizar as minhas atividades diárias. Além disso, eu valorizo o meu conforto pessoal, então dessa forma eu sei que vou poder estar utilizando o espaço da maneira que eu desejar. Por fim, eu sei que morando sozinha eu não vou ter nenhum barulho indesejado na casa e por isso eu vou poder ter os meus dias mais tranquilos. Um exemplo bobo, mas basicamente você dá uma resposta clara e apresenta motivos que sustentem a sua resposta. A questão 2 é a Integrated Question, em que você vai estar ouvindo sobre alguma situação que está acontecendo no campus da universidade. Nessa questão, você tem que pensar que você é um repórter que está ali escutando a opinião dos estudantes sobre o assunto e a sua função é ser capaz de passar para frente qual é a situação que está acontecendo e qual é a opinião dos estudantes sobre aquilo. Já nas questões 3 e 4, você vai de novo escutar uma lição. Então, novamente, você precisa pensar como um professor pensaria. Dessa vez, porém, diferentemente lá do listening, eu recomendo focar em 2 pontos principais, que seria o tópico da lição e as visões conflitantes que o professor apresentar. Além disso, se o professor der a própria perspectiva dele sobre o assunto, você também vai precisar relatar isso na sua resposta, porque vai ser um ponto considerado muito importante. O segredo do speaking é se manter objetivo, sintetize as respostas e passe para frente as informações e opiniões que foram constatadas, mas sem enrolação ou justificativa. Apenas repasse tudo que você considerar importante para frente e lembre que você não tem nada a ver com as coisas que estão sendo ditas, então não sinta a obrigação de explicar as motivações para determinada pessoa pensar certa coisa, porque isso não é a sua função na parte de speaking. A sua função é reportar tudo de importante que foi dito. Por fim, na parte de writing, a primeira dica é: comece forte. Uma boa introdução na parte de writing já pode garantir metade da sua nota nessa sessão, então não tenha medo de iniciar o seu texto causando impacto. Aproveite que a escrita do TOEFL é diferente do que nós estamos habituados. Você pode dar a sua opinião e não precisa necessariamente usar uma frase famosa para que essa frase seja considerada relevante. Se você criar uma frase que faça sentido e cause impacto sobre o tema, essa frase vai ser considerada de mesma relevância do que você citar Platão ou Aristóteles. No writing, você vai ter uma questão de tema livre e outra que vai girar em torno daqueles tópicos acadêmicos, então vai ser um tema mais específico. No primeiro parágrafo, para a questão livre, utilize essa parte para deixar clara qual é a sua opinião sobre o que foi questionado. E no primeiro parágrafo, para a questão de tema específico, aproveite essa parte para sintetizar qual é o tema principal. Eu recomendo que você escreva pelo menos mais 3 parágrafos além da introdução, 2 parágrafos para apresentar suas justificativas e um terceiro de conclusão. Na pergunta aberta, você tem que pelo menos dar 2 bons motivos que justifiquem a sua opinião e vai ser muito bom se você puder colocar exemplos que comprovem ou deem força para a argumentação que você está fazendo. Já na pergunta de tema específico, utilize esses 2 parágrafos para apresentar os subtópicos do tema ou então as visões conflitantes que foram apresentadas e colocar junto os motivos que justificam elas. Por fim, na conclusão, você pode apresentar uma comparação entre as visões conflitantes, ou no caso da pergunta aberta, você pode reforçar sua argumentação e também relacionar os motivos que fizeram você escolher sua resposta com situações mais abrangentes do mundo. Aliás, tudo que você puder relacionar com situações atuais do mundo vai ser muito valorizado na parte do writing, porque eles valorizam muito isso na escrita americana, se você pode relacionar as suas experiências e vivências pessoais com problemas atuais do mundo. Vale lembrar mais uma vez que o writing do TOEFL não é uma dissertação de vestibular, então sinta-se livre para dar a sua opinião pessoal e falar das suas experiências de vida, desde que você tenha argumentos e justificativas suficientes para sustentar as suas ideias. Isso significa que você pode sair escrevendo qualquer coisa? Com certeza não. A prova do TOEFL não é uma caixa de desabafo e muito menos é um espaço para agir com agressividade ou desrespeito. Então, confie nas suas experiências pessoais, mas mantenha sempre o bom senso em mente.
Esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou desejam algum conteúdo específico sobre o TOEFL, é só deixar um comentário aqui no vídeo ou entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais e ativa também o sininho para receber notificações quando mais conteúdos saírem. Vejo vocês na próxima. Falou!